A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar. Meus irmãos, por esses dias eu ia fazer live ao vivo, né? Eu ia entrar ao vivo, mas eu quero dizer aqui que eu não ando muito bem, meus irmãos, amém? Porque como eu já disse em outro vídeo, amém? Mas eu estou reforçando aqui, eu fui tomar banho e rasgou o saco, né? Que eu coloco um saco para tampar os furos, né? Para a água não correr na perna, né, meus irmãos? Para não entrar a bactéria. Amém, meus irmãos? O médico pediu para mim não molhar aonde tá os ferros, né? Para quem chegou aqui agora, né? Não sabe da minha história. Meus irmãos, eu sou o irmão Adilson, eu tive um acidente em 2014 e eu venho tratando, né, o fêmur, né? Eu venho sempre com ferro no fêmur, porque eu tive um acidente e quebrei, né, meus irmãos? E agora eu estou em tratamento, amém? Então, daí, meus irmãos, rasgou o saco e acabou entrando, molhando os curativos, né? E daí nisso teve uma pequena inflamação por causa da água do chuveiro, ela tem muita bactéria, né? Entendeu? Então, daí eu não ando muito bem, porque inflamou, agora o postinho está fechado, né? Eu estou à base de remédio para controlar a dor, né? Porque a infecção dói demais. E o postinho está fechado, só vai voltar após o carnaval, né, meus irmãos? E então eu tenho que esperar, né? Mas está tudo no controle do Senhor Jesus. Então, devido a isso, meus irmãos, eu não vou fazer vídeo ao vivo, né? Até eu estiver melhor novamente, porque a dor, ela atrapalha, né? Muitas das vezes a gente se concentrar no que o Espírito Santo quer dizer. Amém, meus irmãos? Eu peço aí desculpa aos irmãos, porque eu falei que eu ia estar fazendo ao vivo direto, mas aconteceu esse imprevisto. Amém, meus irmãos? Mas vamos aí, tem vídeos todos os dias, né? Gravado, eu já gravo e já posto os vídeos. Amém, meus irmãos? Deus está no controle de todas as coisas, amém? E se for possível, compartilhe, né, com seus familiares, amigos, amém? Deixe seu joinha. Quero também, sejam todos bem-vindos, novos inscritos aí, né? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos, né? E como eu sempre digo nos vídeos, né, meus irmãos? Preste atenção na palavra, porque o nosso Deus, ele fala conosco todos os dias, né? Se não é no começo do vídeo, ele fala no final, amém, meus irmãos? Mas fique no vídeo, assiste os vídeos inteiros, amém, meus irmãos? Porque assim você está ajudando a semear para mais pessoas, né, meus irmãos? Quando você deixa seu joinha, o YouTube reconhece que você gostou, né? Aí vai para outras pessoas, né? Atinge mais longe os vídeos, né, meus irmãos? É tudo para a honra e glória do Senhor, né? Eu fico muito feliz, meus irmãos, né? Que hoje nós vamos chegar aí a 15 mil inscritos. Eu nunca imaginei chegar a isso, né? Para mim são números, né? Mas para o Senhor são almas, né? São almas para Ele, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quem que não fica feliz, né? De estar aqui todos os dias, né? Obedecendo a Deus, né, meus irmãos? E está vendo que está tendo resultado, né, meus irmãos? Né? Eu não posso falar que eu não vou ficar feliz, eu fico feliz sim, agradecido muito a Deus, né? Porque eu nunca pensei em chegar tudo isso, né? Quando eu cheguei a 1000, né? Que eu nunca tinha imaginado que eu ia chegar a 1000, eu se desmanchei em choro, né? Agora com 15 mil eu estou até sem palavras, né, meus irmãos? Mas Deus sabe o que faz, né? Que Deus abençoe a todos os novos inscritos aí, né? Vamos lá para a palavra, né, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando. Qual é o seu gigante que está na sua frente? Amém. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando. Amém, meus irmãos? Mas eu sei
que lá em cima tem um Deus que tudo pode. Lá em cima tem um Pai. Amém, meus irmãos? Lá em cima tem um Criador que nos criou. Amém? Que nos amou. Deus, Ele amou tanto nós, meus irmãos. Ele ama tanto nós que Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz pelos meus e os seus pecados. Ah, se não fosse Jesus Cristo pagar um preço tão alto por mim, por você, o que seria de mim, de você? Satanás já tinha nos tragado vivo. Amém, meus irmãos? Porque essa terra já é do maligno. Amém. Meus irmãos, eu não sei que tamanho que está a prova diante dos teus olhos, mas eu sei que Deus é maior do que esses problemas, do que esses levantes. Amém, meus irmãos? Do que essa escassez. Estou falando com vários tipos de pessoas aqui, com vários tipos de problemas e situações. Amém? Porque o Espírito Santo me mostra várias situações. Um com problemas de saúde, outros enfermos, outros com problemas financeiros, outra com escassez dentro de casa. Amém, meus irmãos? Com briga na família, né? Outras pessoas querendo entrar em depressão, querendo ficar num quarto escuro. Deus, Ele fala conosco nesta noite. Comece a se apegar a Deus. Comece a orar mais. Comece a colocar Deus em primeiro lugar da sua vida em tudo que você for fazer. Antes de você fazer qualquer coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Comece a mudar o seu ritmo de ser na obra do Senhor. Comece a mudar o seu jeito de ser na presença de Deus. Comece a lembrar mais que lá em cima existe um Deus maior do que os seus problemas. Em vez de murmurar, louve. Meus irmãos, antes eu e minha esposa andava sempre assim querendo murmurar de um lado, do outro. Hoje nós louva ao Senhor. Hoje nós colocamos música, ela coloca lá na sala, ou eu venho para o quarto, coloco no quarto e nós louvamos. Ou eu escuto a palavra todos os dias. O dia inteiro eu fico conectado com Deus. A nossa vida mudou. Quando nós estamos conectados com Deus, meus irmãos, nós aprendemos a colocar Ele na frente dos nossos problemas, porque Deus, Ele tem poder para resolver. Amém, meus irmãos? Por mais que nós não estejamos enxergando a solução do nosso problema, mas Deus já tem a solução, já resolveu. Basta nós acreditar. Porque nós precisamos ter fé. Amém, meus irmãos? Nós precisamos acreditar que nós servimos um Deus grande e poderoso. Nós temos que ter fé, meus irmãos. Como que nós temos fé? É se apegando na palavra. É acreditando que lá em cima tem um Deus poderoso, um Deus do impossível. É lendo a palavra do Senhor. É meditando na palavra, é buscando Deus em oração, é conversando com Deus todos os dias, né? Como Davi, né? Rei Davi, ele apacentava ovelhas, né? Atrás das malhadas, ele era pastor de ovelhas, né, meus irmãos? Mas ele era conectado com Deus vivo, ele vivia conversando com Deus. Amém, meus irmãos? Deus escolheu ele para sentar entre os príncipes, né? Deus escolheu ele para ser um guerreiro.
Meus irmãos, nem tamanho de gente ele tinha, meus irmãos. Ele era um excluído da família. Olha que Deus maravilhoso. Deus não faz exceção de pessoas, né? Deus, ele é maravilhoso. Mas por que que Davi lutou com o urso, o leão, né? E se livrou das garras deles? Não morreu. Para um ser humano é impossível isso, né? Mas não é impossível para Deus. Amém, meus irmãos? Como que Davi venceu o gigante? Uma coisa impossível. Ele não tinha nem tamanho, nem força tinha de guerreiro. Mas quem que fez o impossível acontecer? O Deus vivo que ele servia, em quem ele depositou a sua confiança. Amém, meus irmãos? Como outros também, né? Que nós conhecemos a história, né? José foi governador do Egito, foi o provedor da sua família, não deixou a sua descendência morrer de fome. Mas quem que fez isso? O Deus vivo que eu e você servimos. Noé fez uma arca. Quem que deu forças a Noé para fazer arca? Foi o Deus vivo. Quem que salvou Noé e sua família? Porque ele era fiel e andava em obediência. Deus salvou Noé e sua família. Quem que fez isso? O Deus que eu e você servimos. Então aqui nós vemos na palavra do Senhor, né, histórias impossíveis, aonde Deus faz acontecer o impossível. Meus irmãos, como está lá em Lucas 1,37, para Deus não há impossível. Tudo é possível para o nosso Deus. Basta nós obedecer e ter fé. Quando nós aprendemos a colocar Deus na frente das nossas batalhas, amém, meus irmãos? Quando nós aprender a confiar na palavra de Deus e confiar no Deus que nós servimos, como Davi, ele confiava no Deus que ele servia. Porque ele lutou com o urso e com o leão, amém, meus irmãos? Ele venceu o urso e leão, que são dois animais terríveis para o ser humano, onde que um ser humano sem arma de fogo vai vencer um urso e um leão. Aos nossos olhos é impossível, mas aos olhos de Deus não. Se ele estiver na sua frente, você vence. Porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa saída dessa depressão, desses problemas financeiros. Ah, mas o irmão Adilson está falando em heresia, porque está falando em dinheiro. Meu irmão, Deus, ele sabe da nossa situação nesse mundo, que nós necessitamos de ter o dinheiro para pagar nossas contas, que todo mês vem. Deus, ele sabe que nós precisamos de saúde para ir trabalhar, para ganhar o nosso sustento. Eu não estou falando de heresia. Eu estou falando de um Deus que tudo pode, através da sua fé, através da sua confiança nele, através da sua confiança nas palavras que ele deixou para nós, meus irmãos. O problema do cristão hoje é que ele não se apega à palavra. O que é a palavra? É a Bíblia Sagrada. O problema do cristão é que ele lê a Bíblia como se estivesse estudando. E a Bíblia não é para ser lida como um livro de história, mas sim para ser meditada em cada versículo, em cada palavra. Por que muitos estão aí por aparência, lindas palavras,
que estudou, né, teologia, cartologia, a história de Cristo, a história, né, de todos aí, que tem um monte de livro aí, nossa, pastores renomados, porque o único pastor renomado que eu conheço é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o melhor pastor de todos. Olha a história de Jesus que ele deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, escrita pelo Espírito Santo, é a melhor história de pastor que eu já vi em toda a minha vida. Esse sim merece toda a honra e toda a glória. Tirando isso, meus irmãos, o resto para mim é homens falhos, pecadores. Amém, meus irmãos? Nós temos que crer mais, acreditar mais no que Deus deixou para mim e para você. Meus irmãos, Deus tem promessas para nós diante da palavra dele. Deus te fez promessa. Basta você fazer sua parte, que é acreditar, confiar. Meus irmãos, Deus não vai descer aqui para falar com você tete a tete, não. Primeiro que você nem aguenta ver a Deus. A glória dele é tão grande que você se consome. Você está entendendo o poder do Deus que você serve? Você serve um Deus que nem ver você pode ver, mas você pode sentir pela sua fé. Pela sua fé você pode sentir a Deus, buscando a Ele pela palavra, buscando a Ele em oração, jejum, busque a Ele, ande certo nos caminhos de Deus, que você não vai ver Ele, mas você vai ver a glória dele na sua vida. Você vai sentir a presença dele todos os dias. Porque eu sinto que mesmo eu passando dificuldades, mesmo eu passando pelo deserto, pela fornalha, pelas tempestades da vida, Deus está comigo, porque eu sinto o Deus que eu sirvo. E eu sei de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que eu vou vencer, eu vou conseguir, porque o Deus que eu sirvo, ele é grande. Não há impossível para o Deus que eu e você servimos. Basta você aprender a confiar mais na palavra e descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? É ter fé. É acreditar que você serve um Deus grande, que tudo pode fazer por você, se você andar certo, se você andar em obediência, se você falar não para o pecado, se você tirar os olhos dos pratos coloridos de Satanás e andar em obediência com o nosso Senhor Salvador, Deus vai te dar tudo aquilo que você vem orando, que você vem clamando. Meus irmãos, Deus, ele tem poder. Aí, esses dias, estava escrito lá que Deus não honra ninguém. Quem é digno de honra é ele, lógico que é ele. Sempre vai ser ele. Ele é digno. Mas ele honra todos aqui na terra, que segue, que obedece a ele. Ele honra. Ele honra quem anda certo nos caminhos dele. Amém, meus irmãos? Porque só o fato de Deus ter trazido cura para mim, eu sou um homem honrado. Quem falou para você que Deus não honra na terra? Vai voltar no primeiro amor. Você pode ter palavras, mas não tem Deus, não sabe quem é Deus. Ah, você não merece honra. Eu não mereço, mas Deus honra. Porque ele honrou. Pois eu falei para todo mundo que Deus falou para mim que a enfermidade não era para a morte, e sim para a honra e glória do nome dele. E ele me curou. Pois a honra e a glória é dele, mas ele me honrou na presença de todos que duvidou.
vai se converter você, que vive escrevendo coisas para tirar a fé do povo. Você pode ter a palavra, você pode ter sabedoria, mas o que você precisa, mais importante, você não tem, que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você acreditava mais no que você lê, que é a palavra do Senhor, que é viva, pura. A palavra transforma a vida. A palavra cura, porque ela me curou. Foi pela palavra que eu fui curado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, coloque Deus na frente dos seus problemas, como Davi fez, para derrubar o gigante. Porque quem vai derrubar esse gigante que está na sua vida vai ser Deus. Vai ser você colocando o Senhor dos Exércitos na frente de todos eles. Comece agora. Entra no seu quarto, fecha a porta, entra em oração e clama ao Senhor. Coloque Deus na frente. O que nós falamos de manhã, lança sobre as mãos do Senhor todos os seus problemas. E é o que a mesma palavra de hoje. Coloque Deus na frente das suas guerras. Coloque Deus na frente dos seus problemas. Amém, meus irmãos? Olha a palavra de Deus hoje para nós. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 em diante. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor do Deus, o exército do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Eu estou com a vista meio ruim, amém? Glórias a Deus. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Olha a sabedoria de Davi. Deus me livrou das garras do urso e do leão. Ele vai me livrar desse gigante também, desse filisteu. Deus, ele colocou Deus na frente e não temeu. Ele acreditou, ele teve fé. Por isso que o gigante caiu. Não foi por causa da força dele, não foi por causa da funda e a pedra. Não, meus irmãos, foi o poder de Deus. Amém, meus irmãos? O gigante vai cair na sua vida quando você acreditar, confiar na palavra de Deus e colocar Deus na frente. Porque nós temos que colocar o Senhor dos Exércitos na frente das nossas batalhas. Amém? Você quer vencer? Você quer vencer, meu irmão, nessa terra? Comece a andar em obediência e colocar Deus na sua frente. Você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa briga que está na família, de joelho no chão. Oração, colocando Deus, como nós falamos hoje de manhã ou ontem, eu não me lembro, meus irmãos. Mas nós falamos que Deus quer que você lance os seus problemas na mão dele. É a mesma coisa de colocar Deus na nossa frente para guerrear nossas batalhas. Nós temos que acreditar mais. O cristão tem que acreditar mais na palavra do Senhor. Parar de dar ouvidos à multidão. Parar de dar ouvidos a pessoas que não têm fé. Parar de ouvir pessoas religiosas que rota a santidade, que vive apontando o dedo para os outros, se achando tão santo. Pare de ouvir esses tipos de pessoas tóxicas.
Comece a acreditar mais na palavra. Deus deixou a Bíblia para nós. É o único livro que sobreviveu em meio de todos que já foi inventado. A palavra é mais antiga do que eu e você, do que seu pai e sua mãe, do que seu avô, sua avó, do que seu bisavô, seu bisavó, trisavô, tataravó, eu não sei como é que fala. Esse livro é antigo, mas é atualizado. E você precisa confiar mais na palavra e no Deus que você serve. Por isso que tem muitos cristãos que não conseguem alcançar a benção, porque duvida do poder do Deus que serve, porque anda em dúvida, porque anda, em vez de louvar, anda reclamando, em vez de colocar Deus na frente, quer lutar sozinha com a força dos seus braços. Meus irmãos, eu conheço pessoas que estão dando murro em ponta de faca na presença de Deus. Eu conheço pessoas que estão igual aquele povo do deserto, povo de Deus. Estão andando em círculo no deserto. Por quê? Porque caiu no seu próprio entendimento. Porque acha que já sabe tudo e não sabe nada. As pessoas andam ano e sai ano, está no mesmo lugar, não sobe, não anda. Anda centímetros, por cada 2 anos anda centímetros. E acha que está vencendo, que está no caminho certo. Não é assim, meus irmãos. Coloque Deus na frente, confia na palavra, creia em Deus, no Deus vivo. Ele vive e reina para todos sempre. Creia mais no Senhor, para que Deus venha agir na sua vida, para que você venha enxergar a glória dele na sua vida. Você tem que crer, você tem que perseverar, você tem que andar em obediência. Oh, meu Deus, pare de tanta dúvida. Deus, ele vai na sua frente, você vai vencer essas batalhas. Essa batalha sentimental, essas brigas no casal. Olha Deus falando. Você quer vencer batalhas, não quer, minha irmã, meu irmão? Você quer ser uma pessoa próspera nessa terra? Coloque Deus na frente. Antes de assinar um contrato, ore antes. Coloque Deus no meio dos seus negócios. Tenha mais intimidade com o Pai, é isso que Ele quer de nós. Senhor, o que o Senhor acha de eu ir assinar esse contrato com essa empresa? Coloque Deus. Pede a Deus respostas. Ele vai te dar. Mas esteja atento à palavra para você não perder. Porque muitos, meus irmãos, vai lá, ora com fé, acreditando, mas fica desatento. Daí Deus fala assim, não, pode ir lá assinar o contrato. Daí a pessoa fica esperando e o contrato vence e não assina. Porque é erro de Deus? Não, é erro próprio nosso, que nós não prestamos atenção na palavra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está falando com pessoas, meu Deus. Olha o Espírito Santo falando. Você quer vencer financeiramente, você quer vencer nessa vida conjugal, você quer vencer, ter uma família abençoada, mas você tem que colocar, entregar nas mãos de Deus, colocar Ele na frente. Você tem que orar confiando que Deus vai fazer o mover. Você tem que parar de agir com suas mãos ou até mesmo com sua boca. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Se você precisa de uma resposta de Deus, meus irmãos, você tem que ficar atento à palavra. Você tem que meditar na palavra, porque muitas das vezes, ao você ler a palavra de Deus e meditar na palavra, Deus vai falar para você o sim ou não. Se é para você ir ou se é para você ficar. Mas a pessoa escuta a palavra,
já já está duvidando se é com ela mesmo. Que tipo de cristão somos nós, meus irmãos? Que ouvimos a palavra, Deus fala conosco e já já nós começamos a duvidar. Para de duvidar. Seu cenário está todo ao contrário do que Deus está falando para você. Confia nele. Ele não precisa de cenário favorável para mudar a sua situação. Ele só precisa de uma palavra, meus irmãos. Comece a olhar Deus como o Deus do impossível, meu irmão, que Ele é. Pare de ficar olhando um Deus que você tem dúvida se Ele pode ou não. Creia mais no Senhor. Tudo Ele pode. É impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã. Você serve um Deus grande, um Deus poderoso. E Davi venceu leão, lutou com urso, venceu. Foi lutar com quem? Com um gigante, meu irmão. Vamos colocar aí 3 vezes mais a altura dele, e força e tudo. E aí? Você acha que se não tivesse Deus, ele teria vencido, meu irmão? Jamais, meus irmãos. Meus irmãos, Deus é poderoso. Moisés abriu o mar, não abriu? Foi pelo cajado, meu irmão. Cajado tem poder? Não, meu irmão. Por que o mar foi aberto? Pelo poder de Deus. É o Deus que Moisés servia e acreditava e cria. Onde estava a fé de Moisés? Era no Deus. E ele não duvidou, por isso que o mar abriu. Você quer vencer? Não duvide do poder de Deus. Tira os olhos do seu cenário, meu irmão. Deus já está cansado de falar para você. Acho que já faz um mês que Deus vem falando para pessoas aqui. Para de olhar o seu cenário. Para de ficar murmurando em pensamento. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. O único que pode ouvir pensamento é Deus, meu irmão. Foi Ele que nos criou. Para com isso. Creia mais. Confia mais no Deus que você serve. Olha o exemplo aqui, ó. A palavra. Amém, meus irmãos? Deus vai dar vitória para você. Deus já decretou sua vitória. Deus já te fez a promessa. Deus já falou que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a honra e glória do nome dele. Esse módulo aí, ó, não é nada para Deus. Confia mais. Creia mais. Tá com dor? Glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Começa a adorar a Deus na dor. Deus me ensinou na dor, meu irmão. Você não tem noção das dores que eu senti. Com ferro, arame cortando o couro ao vivo ali, ó, sem anestesia, sem nada. É terrível. E não foi uma vez só, não. O ferro teve que descer para baixo, cortando o couro, e depois teve que subir para cima. Aí não deu certo, teve que descer para baixo de novo. Não é fácil, meus irmãos. Mas quando nós estamos com Deus, Deus é a nossa força. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando com você. Basta você fazer a sua parte. Comece a obedecer se você não está obedecendo. Comece a andar certo com a palavra do Senhor e os direcionamentos de Deus. Comece a ter mais fé. Comece a buscar mais a Deus em oração. Que Deus aumenta a sua fé. Comece a confiar mais na palavra. E comece a colocar Deus em tudo que você for fazer. Primeiramente Deus. Ore a Deus antes de fazer qualquer coisa. Estou indo no mercado, vou orar. Vai na minha frente, Senhor. Multiplica o pouco que eu tenho. Começa a exercer Deus na sua vida. Começa a mostrar para Deus que você quer Ele por perto. Comece a agradecer
todos os dias de manhã, agradecer quando você está mais cansado, mais ralado, você chega assim, Senhor meu Deus, obrigado pela minha canseira. Começa para você ver a sua vida mudar. Começa para você ver, faz prova do que eu estou falando para você ver. E depois você vai voltar aqui dando o seu testemunho. Verdadeiramente o Senhor fala através da minha boca. Estou se engrandecendo não, que eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem usa a minha boca. É o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos.